Bom, então, retomando o que a gente estava falando na aula passada, tem várias coisas que eu estou passando aqui rapidamente, porque a gente já falou nos outros slides, e eu estou só aproveitando o que é mais relevante, o que é informação nova para a gente aqui. Depois eu posso disponibilizar esse slide junto com os outros também, para vocês darem uma olhada. A base desses slides que eu estou mostrando agora é o livro do Kolstad, do Charles Kolstad, Environmental Economics. E a base dos slides que eu mostrei até agora, antes desse, é o livro do Mascolel, tá? Um livro clássico de microeconomia. Bom, nós falamos de como que a gente chega, então, ao nível ótimo de poluição com o menor custo possível, na aula passada. A gente pode olhar para duas óticas. Uma delas é, um nível ótimo de poluição vai corresponder a um nível ótimo de abate da poluição. Então, a gente pode querer chegar a esse nível de redução da poluição ou de abate da poluição, minimizando o custo para cada poluidor. Nesse exemplo aqui, a gente tem dois poluidores, então C1 é o custo de abate da poluição para o poluidor número 1, C2 é o custo de abate da poluição para o poluidor número 2. A1 é a quantidade que o poluidor 1 emite, A2 é a quantidade que o poluidor 2 emite. E nós precisamos que a soma da poluição desses dois poluidores seja igual ao nível ótimo que o regulador estabeleceu. Então, se a gente usar essa restrição aqui para reescrever o nosso problema de minimização e minimizar o custo, a gente chega nesse resultado como a gente viu na aula passada. O custo marginal do abate para a firma número 1 é igual ao custo marginal do abate para a firma número 2, se a gente quiser minimizar o custo total da sociedade. Faz sentido, né? Porque se fosse mais caro abater em uma firma do que na outra, então vamos abater mais na que é mais barata e economizar recursos para a sociedade. Quando a gente faz isso, a gente está olhando de cima, né? A gente está olhando para ambos sem pensar em distribuição, quem que vai bater mais, quem que vai bater menos. Eu estou só focando na sociedade inteira e quero minimizar o custo. Tá? Eu não estou preocupado tanto com equidade aqui, ou justiça, alguma coisa desse tipo. Isso a gente poderia resolver, como a gente falou, em outra esfera. Uma outra forma de olhar para o mesmo problema é essa daqui. Um nível ótimo de abate da poluição corresponde a um nível ótimo de poluição. Então, o regulador poderia determinar o quanto que é a poluição ótima, que ele ou ela quer, e aí ela vai ser distribuída entre os dois poluidores, e a gente quer maximizar o benefício da poluição. É o problema simétrico que a gente viu lá atrás. O benefício da poluição é o custo do abate que é evitado, né, da poluição. A gente resolve esse problema de maximização e chega ao mesmo resultado que a gente chegou antes. O benefício marginal da poluição, ou o valor que o poluidor número 1 dá para mais uma unidade de poluição, tem que ser igual ao benefício marginal da poluição para o poluidor número 2, ou o valor que o poluidor número 2 dá para mais uma unidade de poluição. Qual que é o valor que cada poluidor dá para mais uma unidade de poluição? É o custo de abate daquela unidade. Né? O benefício que eu tenho de poluir é o custo de abate daquela unidade de poluição que eu evitei. E a gente viu um exemplo numérico aqui. Suponha que a gente tem dois poluidores, cada um com sua curva de benefício marginal diferente. A gente viu que se a poluição não for regulada, cada um deles vai poluir até que ele ou ela exaura o seu benefício da poluição, ou seja, até que o benefício marginal seja igual a zero. Então, o poluidor número 1 vai emitir 60 unidades, o poluidor número 2 vai emitir 40 unidades de poluição. A poluição total nessa sociedade vai ser 100. Tá? Essas são as curvas, então, que mostram
aquelas expressões que a gente viu no slide anterior. Agora, suponha que o regulador diga o seguinte: o nível ótimo de poluição é 50, não é 100, como vocês estão emitindo. E aí ele usa uma política de comando e controle que diz o seguinte: todo mundo tem que cortar a poluição em 50%. Se o regulador fizer isso e todo mundo cumprir essa lei, a gente vai chegar no nível ótimo de poluição, 50 unidades. O poluidor número 1 vai passar de 60 para 30, o número 2 de 40 para 20. Só que os benefícios marginais deles vão ser diferentes. Então a gente colocou 30 unidades de poluição naquela equação do benefício marginal do poluidor número 1, 60 menos 30 deu 30. A gente fez a mesma coisa para o poluidor número 2, a gente colocou 20 unidades de poluição na curva de benefício marginal do poluidor número 2, 40 menos 20 deu 20. O que isso está dizendo para a gente? Isso está dizendo para a gente que o poluidor número 1 valoriza, põe o valor na última unidade de poluição igual a R$30. R$30 é o quanto que aquela última unidade de poluição economiza para o poluidor. Que é a mesma coisa que dizer que se o poluidor tivesse que abater aquela unidade, o poluidor número 1 ia gastar R$30. A mesma lógica aplica para o poluidor número 2. O valor de uma unidade de poluição para aquele poluidor número 2 é R$20. Significando que se ele ou ela tivesse que eliminar aquela última unidade de poluição, o custo de abate seria R$20. Bom, a gente viu então que isso aqui não é ótimo do ponto de vista de maximizar o benefício total da poluição. Para isso acontecer, os benefícios marginais teriam que ser iguais. Isso significa dizer que o custo marginal de abate é diferente para os dois também. Olha aqui, o valor da poluição é maior para o poluidor número 1. Mesma coisa que dizer que custa mais para o poluidor número 1 abater a poluição, nesse ponto que a gente está aqui agora. Para a gente ter um nível ótimo de poluição, como a gente viu, os benefícios marginais teriam que ser iguais e a soma da poluição teria que ser 50. Teria que resolver esse sistema aqui. Quando eu resolver esse sistema, eu chego nesse seguinte resultado. O poluidor número 1 emite 35 unidades, não 30 como antes, e o poluidor número 2 emite 15. Antes era 30 e 20, agora o número 1 passou a emitir 5 a mais, e para a gente ficar nos 50, o poluidor número 2 teve que emitir 5 a menos. O benefício marginal da poluição para os dois vai ser igual a 25. O que significa? Nesse ponto, o que a gente tem é que os dois colocam o mesmo valor em uma unidade adicional de poluição. Alternativamente, custa R$25 para os dois para eliminar aquela última unidade de poluição. E a gente chegou nisso com essa distribuição de poluição. Tá? Um gráfico que ilustra essa história. O poluidor número 1 inicialmente emitia 60 unidades. Com a lei de comando e controle, que falou para o poluidor cortar em 50% a poluição, o poluidor número 1 passou a emitir 30 unidades. E o custo marginal de abate para ele era R$30. Mesma coisa que o benefício marginal da poluição. Já o poluidor número 2 emitia 4 no mercado não regulado, passou a emitir 20 com a política de comando e controle, e o benefício marginal da poluição, ou custo marginal do abate, é R$20. 20 é diferente de 30, a gente sabe que a gente está chegando nas 50 unidades de poluição que a gente quer total, mas não ao custo mais baixo possível. A ideia é a seguinte, olha, é mais barato para o poluidor número 2 abater a poluição. Então, vamos ter o poluidor número 2 abater menos. Passar de 20 para 15. Isso dá uma folga para o poluidor número 1 emitir 5 unidades a mais. Para esse poluidor número 1, o custo de abate é mais alto.
Quanto é que o poluidor número 1 vai ganhar, vai se beneficiar se a poluição passar de 30 para 35? Essa área aqui, debaixo da curva do benefício marginal para o poluidor número 1 e entre 30 e 35. Esse é o quanto que o poluidor número 1 vai economizar se não tiver que abater aquelas 5 unidades e passar de 30 para 35. Bom, mas essa economia aqui, poluidor número 1, veio casada com a despesa maior para o poluidor número 2. O poluidor número 2 abatia 20, agora tem que abater, poluía 20, agora tem que poluir 15. Tem que abater 5 a mais. Quanto é que vai custar para esse poluidor número 2 diminuir a poluição de 20 para 15? Essa área aqui, debaixo da curva de benefício marginal para o poluidor número 2 e entre 15 e 20. Esse é a economia que o poluidor número 2 vai deixar de ter, porque agora, que é a mesma coisa que dizer que é o gasto que ele vai passar a ter com o abate de 5 unidades adicionais. Quando a gente compara essa área daqui, ó, o benefício para o poluidor número 1 e o custo para o poluidor número 2, a área do benefício é maior que a do custo. Então, do ponto de vista social, a gente chegou ao mesmo total de 50 unidades e ainda gerou um benefício líquido. Mais uma vez, ele ficou distribuído de forma assimétrica. Quem ganhou foi o 1, quem perdeu foi o 2. Mas, em princípio, a gente poderia pegar esse benefício líquido aqui, compensar o número 2 e ainda dividir o que sobrar. Tá? Essa aqui é a lógica. Agora, olha que interessante. Com a política de imposto piguviano, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o benefício marginal para o poluidor número 1 e o benefício marginal para o poluidor número 2. Qual que é o benefício marginal para a sociedade como um todo, o benefício da poluição? É a soma horizontal desses dois benefícios marginais. É uma soma horizontal por quê? Porque a poluição é divisível na produção. Eu posso pegar um certo nível aqui de benefício marginal, ver quanto é que o poluidor número 2 emite, quanto que o poluidor número 1 emite e somar para ter o total de poluição para aquele nível de benefício marginal. A poluição é divisível, mais uma vez, na produção, embora não seja no consumo. A gente está supondo aqui. Então, o benefício marginal para a sociedade, olha aqui, ó, entre 60 e 40 reais, ele vai coincidir com o benefício marginal da firma número 1, do poluidor número 1. Para benefícios marginais abaixo de 40, a gente tem a soma horizontal dos benefícios marginais e a gente vai ter essa curva vermelha aqui de benefício marginal para a sociedade como um todo. A gente viu, né, no mercado não regulado, o poluidor número 1 emite 60, o número 2, 40. Então, o total de poluição é 100, que é esse intercepto horizontal aqui da curva vermelha. Aí, o regulador passou uma lei dizendo, vamos cortar para 50. Como é que o regulador passaria essa lei? Como é que ele decidiria que esse é o nível ótimo de poluição? Contrastando o benefício marginal da poluição, que quem vai ter vão ser os poluidores, contra o dano marginal da poluição, são as vítimas da poluição. A gente viu isso antes. E aí a gente viu que cortar pela metade a poluição de cada um não vai minimizar o custo. A gente só vai minimizar o custo de abate quando todo mundo tiver o mesmo benefício marginal. Agora, olha que interessante. Se a gente adotar a política do imposto piguviano, como é que a gente calcula o imposto piguviano mais uma vez? Ele é o dano marginal da poluição no nível ótimo de poluição. Então, eu chego lá, nível ótimo é 50, o dano marginal é essa distância vertical aqui, que é igual a 25. Então, se eu impuser um imposto por unidade de poluição de R$ 25, olha o que vai acontecer. O poluidor número 2, enquanto o benefício de poluir for maior do que 25, ele vai continuar poluindo e vai parar em 15 unidades de poluição. Poluidor número 1, enquanto o benefício de poluir cada unidade for maior do que 25, o imposto pago pelo governo, ele vai continuar poluindo e vai parar a 35 unidades de poluição.
Com o imposto piguviano, a gente automaticamente tem o princípio equimarginal. Ou seja, no final do dia, cada poluidor vai estar emitindo de forma que o seu benefício marginal de poluição seja igual ao imposto. Como o imposto é igual para todo mundo, por unidade de poluição, todo mundo no final do dia vai ter o mesmo benefício marginal da poluição, o mesmo custo marginal do abate. Então, essa foi uma revisão da aula passada. Isso faz sentido? Vamos fazer um outro exercício aqui. Vamos voltar aqui um pouco atrás e ver o que aconteceria se a gente tivesse uma política de títulos negociáveis. A política de títulos negociáveis funcionaria assim. O governo corta o total de emissões para 50%, né? E fala o seguinte para cada firma. Eu vou dar para vocês a metade, em termos de títulos de emissões, a metade de títulos que corresponde à sua poluição não regulada. Então, por exemplo, o poluidor número 1 emitia 60 unidades. O regulador falou o seguinte, eu vou te dar 30 títulos de poluição. O poluidor número 2 emitia 40, ele vai dizer, eu vou te dar 20 títulos de emissão. Tá? Você pode emitir 20 unidades, metade para cada um. Aí a gente sabe o que vai acontecer, né? O benefício marginal para o poluidor número 1 é 30 e o benefício marginal para o poluidor número 2 é R$20. Se os títulos forem negociáveis, o que vocês acham que vai acontecer aqui? O poluidor número 1 e o poluidor número 2, eles podem negociar os títulos de poluição. O que vocês acham que vai acontecer? Eles vão transacionar, né? O que na verdade, tem um custo menor para despoluir, é o que vai vender o título, e o outro vai comprar. Exatamente. O benefício marginal dá para a gente o valor que um título de poluição tem para cada um. Olha lá, o poluidor número 1, ele põe um valor de R$30 em uma unidade de poluição, quando ele emite 30, porque isso é o que custa bater. O poluidor número 2, então esse poluidor número 1 está disposto a pagar até R$30 para comprar mais um título. O poluidor número 2, ele dá um benefício marginal da poluição de R$20. Esse que é o valor da última unidade de poluição para ele. Porque isso é o quanto custa bater a poluição. Então ele venderia o seu título por R$20 ou mais. A gente tem margem para negociação aqui, né? A gente tem um comprador potencial, que é o poluidor número 1, e um vendedor potencial, que é o poluidor número 2. Enquanto a valoração da poluição for diferente entre esses poluidores, eles vão ter o incentivo de transacionar, de comprar e vender títulos. Se a gente tiver um mercado competitivo com um monte de poluidores, um monte de gente comprando e vendendo títulos, no final do dia, as transações vão acontecer até que todo mundo tenha exatamente o mesmo benefício marginal da poluição. É quando a gente vai exaurir todos os possíveis ganhos do comércio. O que vai acontecer nesse final do dia, nesse mercado? Todo mundo vai ter o mesmo benefício marginal e a soma total da poluição tem que ser 50, porque o governo só emitiu 50 títulos. Então, no final do dia, a gente vai ter exatamente o mesmo resultado que antes. O princípio equimarginal vai ser verdadeiro nesse contexto. A gente vai estar minimizando o custo de abate ou maximizando o benefício da poluição e chegando no nível de poluição que a gente quer. Qual vai ser o preço de um título de poluição? Ele vai ser R$25. Né? Quando todo mundo transacionou e não tinha mais nenhum espaço para ganho de comércio, o preço de equilíbrio vai ser R$25, que é exatamente o mesmo, exatamente igual ao valor do imposto sobre a poluição. Então, com títulos negociáveis, com a solução de Coase, a gente também vai ter o princípio equimarginal.
Tá? Esse é um ponto muito importante quando a gente discute incentivos econômicos versus comando e controle. Isso é uma coisa que a gente tem que saber. Quem estudou economia do meio ambiente absolutamente tem que saber isso. Uma grande vantagem, em geral, dos mecanismos de incentivo econômico é a vantagem da eficiência. A gente chega no mesmo lugar que a gente gostaria de chegar, mas ao custo mais baixo possível. Uma outra razão pela qual muita gente gosta ou advoga o uso de incentivos econômicos para controlar a poluição é o seguinte: olha o que está acontecendo aqui. Se eu pago o imposto sobre a poluição, toda unidade que eu emito, eu tenho que mandar um cheque para o governo. Então, aquele negócio me incomoda. No final do dia, se eu pago um imposto por poluição, olha aqui, ó, eu sou poluidor número 2, por exemplo. Eu emito 15 unidades e pago R$25 por unidade. Então, eu tenho que pagar essa caixa inteira aqui para o governo. Tá? Ela faz sentido econômico para mim, porque o benefício que eu ganho é maior do que o custo. Mas, ainda assim, eu tenho que pagar esse imposto. Isso me dá um incentivo de desenvolver uma nova tecnologia que me faz depender menos da poluição. Depender menos da poluição nesse contexto significa o quê? O meu benefício da poluição cai, porque eu tenho uma tecnologia mais limpa, por exemplo. A minha curva de benefício marginal deslocaria para a esquerda. Se ela deslocar para a esquerda, eu vou poluir menos, eu vou pagar bem menos para o governo. Então, quando eu tenho um incentivo econômico como imposto, eu tenho todo o incentivo de procurar uma alternativa nova, desenvolver uma nova tecnologia. Por outro lado, se eu estou nesse mundo aqui, de comando e controle, e o governo me diz, número 1, polui 30, número 2, polui 20, uma vez que eu estou de acordo com a lei, por que eu vou querer cortar mais a poluição? Né? A mesma coisa acontece com o título negociável. Se eu emito 15 unidades, e se por algum motivo uma tecnologia nova me permitisse beneficiar menos da poluição, o que iria acontecer? Eu ia poluir menos e ia sobrar título que eu poderia vender no mercado. Então, eu tenho todo o incentivo também de procurar uma alternativa mais limpa. A mesma coisa acontece com o subsídio. Se eu tiver uma tecnologia mais limpa, eu vou poder poluir menos e ganhar mais subsídio do governo. Tá? Esse, então, é o mantra de economia do meio ambiente e política pública que a gente absolutamente tem que saber. Tá? Que é o seguinte: quais são as grandes vantagens que a gente vê em mecanismos de incentivo econômico com relação a comando e controle? 1, eles são mais eficientes, o princípio equimarginal, a gente chega no mesmo nível de poluição a um custo mais baixo. E 2, eles dão um incentivo dinâmico à melhoria de tecnologias e uma produção menos poluente. Tá legal? Isso significa que políticas de comando e controle são a pior coisa do mundo? Isso não significa isso. E a gente vai continuar falando sobre isso aqui. O consenso que a gente tem hoje é que a gente tem, quando a gente olha para a política pública, para a proteção ambiental, a gente tem uma caixa de ferramenta. Em alguns contextos, uma ferramenta vai funcionar melhor do que a outra. Por exemplo, se eu tiver um ecossistema que é altamente sensível, eu não quero, talvez, fazer um teste com um imposto, e o imposto ele não diz o quanto que eu vou poluir, né? Ele me dá um incentivo, e eu tenho a expectativa que as pessoas poluam tanto. Mas o que elas de fato vão fazer vai depender de como cada poluidor vai responder aquilo. Se eu tenho um ecossistema muito sensível, que pode ser destruído, por exemplo, se os poluidores errarem na mão, talvez comando e controle faça mais sentido. Aqui não dá para poluir, ponto final. Tá? Quando eu tenho algumas situações de emergência, mesma coisa.
Eu tenho uma enchente, por exemplo. Eu tenho uma enchente, eu vou querer minimizar a contaminação da água, eu posso passar uma lei que faz o seguinte: todo mundo para de produzir e colocar óleo e graxa, por exemplo, ou qualquer coisa no rio. Comando e controle faz mais sentido do que mecanismo de incentivo econômico. Tem em alguns casos, é mais barato a gente utilizar comando e controle também. Por exemplo, se a política de comando e controle diz o seguinte: você tem que instalar um certo filtro na sua fábrica. Eu posso, um belo dia, como regulador, dar uma blitz naquela fábrica lá, fazer uma vistoria surpresa e ver se está usando o filtro, está funcionando, beleza. Você está usando filtro, não está funcionando, multa para você aqui, né? Ao passo que, então, isso pode ser bastante barato. Em outros casos, você vai ter que, por exemplo, medir a poluição. Medir a poluição é bem mais complicado, né? Quando você começa a fazer, por exemplo, vistoria surpresa e vai medir a poluição, você começa a dar um incentivo, por exemplo, ao poluidor que polui a água, descarregar tudo à noite, quando a probabilidade de você aparecer é baixa. Pode ser mais custoso fazer isso em alguns casos. Então, é caso a caso. Em cada caso, a gente vai precisar ponderar custos e benefícios da política pública. Ou seja, a gente tem que fazer uma análise de custo e benefício da política pública também. Tá? Mas, reforçando, esses dois pontos são muito importantes e a gente tem que lembrar. São duas vantagens muito importantes de mecanismos de incentivo econômico: eficiência e incentivo dinâmico a menos poluição. Tá? Perguntas. Bom, a Thaís fez uma pergunta e eu acho que a Flávia já respondeu, não era isso? Tem uma pergunta aqui do Domingos: se é para entregar o texto no formato de Economics Letters. Não precisa ser exatamente no formato de Economics Letters, mas limitado a 2.000 palavras. Tá? Quem conseguir fazer no formato bonitinho, ótimo, mas se não dá, não é o fim do mundo também. O Glauber: a aplicação dessas propostas de dar títulos negociáveis depende de uma prévia mensuração correta das emissões. Parece ser bem difícil aplicar na prática. Glauber, o que as pessoas fazem na prática é o seguinte: o que se fez no mercado de, como é que chama? De SO2 nos Estados Unidos, ou no mercado de carbono. Com muita frequência, você apela para a engenharia, você sabe como é que é o processo produtivo das fábricas, que ele é desenhado. Vamos dar um exemplo bem claro aqui, bem simples. Se a gente está preocupado em emissões de gás carbônico, essa é fácil, né? Tudo que você tem que saber é o quanto de combustível fóssil que a empresa utiliza. Para cada combustível fóssil, você tem um percentual de carbono que vai ser, ou uma quantidade de carbono que vai ser eliminada para cada, sei lá, litro de gasolina queimada, óleo diesel, gás natural, o que for. Então, nesse caso, é tranquilo, é fácil. Você precisa saber só o quanto consome do insumo. Em outros casos, você conhece a engenharia, por exemplo, de produção, no caso da chuva ácida nos Estados Unidos e de emissão de enxofre. Você sabe qual que é o conteúdo de enxofre dentro do carvão, e existem vários tipos de carvão, e você, mais uma vez, sabe como é que é o processo de engenharia, quanto de carvão que entra, quanto que é queimado e quanto que vai sair para a atmosfera de enxofre. E aí você pode aplicar, você pode distribuir títulos negociáveis dessa mesma forma. Com frequência, o que acontece você faz isso, aí no final do ano, por exemplo, você pergunta para a firma: quanto é que você emitiu? A firma vai dizer: eu emiti tanto e eu tenho esse tanto de títulos aqui. Bateu, tudo bem. Aí o que você precisa fazer é fazer algumas auditorias. E faz alguma auditoria surpresa e tenta ver se o que a pessoa está falando ele bate com o número de títulos que as pessoas têm. Claro, cada problema de aplicação, para cada poluente que a gente aplicar os títulos negociáveis ou imposto, a gente vai ter que ter um estudo e vai ter que entender tecnicamente como é que
a produção está casada com a poluição, ou o uso de insumo, ou o que for. Não é impossível. O fato que não é impossível, a evidência de que não é impossível é que já existiu esse tipo de implementação no mundo, né? O caso do SO2, da chuva ácida nos Estados Unidos, é um exemplo de sucesso, e a gente está implementando também com CO2. Tá? Então, é possível aplicar na prática. Tem exemplos também de outros poluentes na Califórnia, o programa Reclaim. Então, é possível, tecnicamente é possível. Pergunta da Cláudia. Pelo que entendo, a maior parte do controle hoje é feito por relatórios de automonitoramento. Dependendo do processo, a empresa pode já ser obrigada a monitorar continuamente alguns parâmetros, mesmo atualmente, com as políticas de comando e controle. E temos isso para emissões. Para efluentes, são amostragens com frequência mais ampla. Bom, a Cláudia está dizendo que a gente tem uma tecnologia já de medição, não é? E talvez isso precise casar com o monitoramento, casar melhor com o monitoramento. E punição também, né? Uma política, ela depende da efetividade do monitoramento e da punição. Depois, com um tempinho, eu vou apresentar um artigo que eu fiz com colegas e que eles fazem uma análise de política pública. É uma política de comando e controle, de proteção de uma espécie em particular, do mogno, mas a evidência é que o monitoramento era muito fraco e a punição também era muito fraca. Então, na prática, a política não funciona. Às vezes, por questões políticas, a aplicação ou por morosidade da justiça, por exemplo, a aplicação de punições não funciona, então a lei está só no papel. É o caso, por exemplo, das multas por desmatamento no Brasil, né? Um número grande de multas era aplicado, mas um percentual muito baixo das multas era de fato pago. Então, na prática, você não tem uma punição. Tá? Isso já ocorre há muitos anos. Muitos anos. Professor, diga, Felipe. A respeito da cobrança de recursos hídricos, né? Dei uma olhada aqui, a questão de lançamento de efluente é pago através dessa cobrança pelo uso de recursos hídricos, né? No caso do Rio Doce aqui, né, da região do Sul, tem um preço que é 16 centavos por quilo de DBO. Só um minutinho. Fred, você pode desligar seu microfone? Que acho que está dando uma interferência. Fala de novo, Felipe, eu perdi. Obrigado, Fred. Tá. É que é o seguinte, os efluentes que são lançados em rios, pelo menos aqui na bacia do Rio Doce, tem uma cobrança para ser feita, né? Aí é dentro da cobrança de recursos hídricos. É 16 centavos por quilo de DBO que tem. Só que esse é um preço de 2018. O que a gente presencia, e tem alguns relatórios da Agência Nacional de Águas, é que como o ambiente de recursos hídricos é por uma governança em que as empresas, governo e ONG e outras instituições, elas definem o preço, acaba que há uma força política para que o gasto pelo recursos hídricos, lançar ou consumir, acaba não sendo efetivo para reduzir o consumo. Entendeu? Isso é um relatório da Agência Nacional de Águas e tal. Posso até dar uma pesquisada depois. Eu adoraria ver, por favor, me manda. Agora, isso é muito comum. Com muita frequência, essas políticas públicas, elas são desenhadas com todo mundo na mesa, né? Até para ela poder ter uma viabilidade política. O que pode acontecer é o que você acabou de relatar. Se o imposto ótimo for R$ 25,00 por unidade de efluente, de forma que a gente tenha 50 unidades, a negociação, dependendo da força de alguns agentes, pode ser tal que o imposto que efetivamente seja pago seja baixo. Se ele for aqui embaixo, olha aqui, o poluidor número 1 vai poluir mais, o número 2 vai poluir mais, se o poluidor número 1 vai poluir mais, a poluição total vai ser bem maior. Quanto mais baixo esse valor aqui, mais próximo a gente vai estar do status quo, de não ter controle. Essa é uma preocupação que existe também no mercado de títulos de carbono. A preocupação lá é a seguinte:
Não que o preço do título seja determinado. O que é determinado nesse caso é a quantidade de títulos. Se a quantidade ótima de títulos for 50, mas eu emitir alguma coisa como 90, o preço do título vai ser cá embaixo. E eu não vou conseguir reduzir muitas emissões. Né? Isso é o fim do mundo? Não necessariamente. Talvez esse seja o pontapé inicial que viabilize aquela política no longo prazo. E, com o tempo, talvez a gente consiga ir ajustando e aumentando o custo da poluição até a gente chegar a uma coisa mais próxima do que é o ótimo. A gente está falando mais próximo do que é o ótimo. Né? O que é o ótimo? Para a gente saber o que é o ótimo, a gente tem que saber o benefício marginal do poluidor e o dano marginal das vítimas. Via de regra, isso é muito difícil saber. Tá? Esse nível ótimo aqui. Mas o insight que a gente tem aqui é o seguinte: as políticas de incentivo econômico, elas põem um custo na poluição. Mesmo se eu não conseguir acertar no custo ótimo, eu sei que se o custo subir de 0 para alguma coisa, a poluição vai tender a cair. Tá? Mas, por favor, Felipe, me manda sim que eu estou interessado. Você pode até compartilhar com todo mundo. Acho que muitas pessoas gostariam de ver isso. Isso foi decidido em comitê de bacia, Felipe? Essa cobrança por efluente? Você sabe responder? Sim, sim. Foi no comitê do Rio Doce. Do Rio Aqui em Doce. Valadares, né? Sou de Valadares. Na época eu estava na agência de bacia. Aham. Aí foi pressão das empresas mesmo, né? No caso, algumas empresas de mineração, né? Que são mais Sim. influentes, e também de siderúrgica. Aí acabou que a gente estava tentando definir um preço e acabou indo bem abaixo. Inclusive, tipo assim, é difícil de se manter até o sistema de recursos hídricos, pagar os funcionários, porque a cobrança pelo recurso hídrico acaba sendo muito baixa. Muito O baixo. próprio sistema não se sustenta. Via de regra, a gente tem um problema grande no Brasil isso é pelo que eu tenho ouvido, né, ouvido falar e lido, a gente tem um problema grande de financiamento das agências reguladoras de meio ambiente. Às vezes a gente tem um problema grande, por exemplo, na demora de algumas licenças, e essa demora não acontece necessariamente porque o setor público, os licenciadores são ineficientes, mas com muita frequência porque não existe mesmo pessoal capacitado para fazer aquilo. Quantidade e qualidade. Né? O CISEMA, que é responsável pelo monitoramento, bater nas empresas e olhar como é que está, se está tudo certo. O pessoal que sai para campo, pega carro, aqui pelo menos na região leste e nordeste de Minas, são 4 funcionários, né? Pelo menos até final do ano passado eram 4. É complicado. Eu tenho noção, né? Então, dá para cobrir. Você é de Valadares, Felipe? Isso. Eu sou de Aimorés. Ó. Sou do Vale do Rio Doce, aí, pertinho. Tá legal. Legal. Então tá bom. Essa Professor, diga. Eu tenho uma dúvida também. Esse modelo não fica muito suscetível a acordos de grandes empresas e aí acabando influenciando nesse preço desses títulos, né? Um pouquinho pegando o gancho do que ele falou para recursos hídricos, mas talvez para esse título de carbono também, podem pegar grandes empresas que tentam jogar esse valor para baixo, enfim. Tem mecanismos para se proteger nesse sentido? Então, o que o modelo está sugerindo aqui para a gente é o seguinte: nós temos políticas alternativas para dar um incentivo ao poluidor poluir menos. Né? E a gente está aqui no mundo de modelos, né? Então a gente pode até falar do nível ótimo de poluição, supondo que a gente tem informação perfeita. O importante que vem desses modelos é, acima de tudo, o insight que ele dá para a gente. Eu tenho políticas públicas, eu tenho mecanismos distintos que podem me ajudar a controlar a poluição. A implementação dessas políticas públicas ela vai depender muito de um processo de negociação, um processo democrático, com muita frequência. E quando a gente fala um processo democrático, estou falando mais no sentido das posições afetadas terem alguma voz. Agora, com muita frequência, grupos distintos têm poder de barganha distinto. Né? Isso pode sim influenciar o resultado final. Isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Nos Estados Unidos, por exemplo,
periodicamente o governo americano impõe alguns padrões de eficiência de veículos, de automóveis, que as empresas têm que cumprir. A ideia é diminuir o desperdício ou diminuir o gasto de energia. Tá? Então, ter um carro mais eficiente, mais econômico e tudo mais. A indústria automobilística, frequentemente, ou toda vez que se fala de mudar o padrão, ela reclama muito. E ela diz, eu vou quebrar. E a indústria automobilística, em particular nos Estados Unidos, é muito forte. Ela emprega muita gente. Quando você fala, espera aí, eu estou correndo um risco seríssimo de quebrar e mandar um monte de gente para a rua, isso dá um poder de barganha muito grande para essas indústrias. E o que aconteceu na prática nos Estados Unidos é que houve brigas grandes, obviamente elas influenciaram os níveis de eficiência que o governo, no final das contas, passou como lei. Elas reclamaram muito, diziam que não ia aguentar, e aguentaram. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso mais lá para frente, quando a gente falar de regulação com informação assimétrica. Se eu sou um poluidor, eu sei qual que é o meu benefício marginal da poluição. Eu sei o quanto que de verdade me custa abater, ou quanto eu beneficio. O regulador do outro lado não tem essa informação. Como é que eu lido, como é que o regulador lida com isso? Porque, por um lado, eu quero controlar a poluição. Por outro lado, eu não quero errar a mão e destruir empregos, destruir valor, destruir lucros, né? Salários e tudo mais. E isso é um problema real que acontece com muita frequência. O que acontece são acordos e as pessoas fazem o que é possível fazer e ajusta ao longo do tempo. Tá? Agora, o seu ponto é, agentes diferentes têm poder de barganha diferente, é verdade. Isso pode influenciar, sim, e influencia, de fato, o resultado. Agora, a gente também tem que ser cuidadoso e não achar que vai ser sempre o caso que o poluidor é o detentor dos recursos, tem mais dinheiro e os níveis de poluição vão ficar controlados de forma fraca. A gente tem um exemplo clássico aqui no Brasil, que é o caso de Belo Monte. Né? Belo Monte foi um caso emblemático, impacto ambiental muito grande, fora da curva, e um processo tenso de negociação até que ela foi feita. Só que Belo Monte, mesmo com essa tensão toda que aconteceu, ela opera a fio d'água. Né? O projeto inicial dela previa um lago muito maior. Se você for olhar meramente do ponto de vista de área alagada e floresta destruída, esse lago muito maior, ele ainda assim destruiria uma porção da floresta bem menor do que se destrói todo ano, tá? Com desmatamento. Com a diferença que ela geraria um benefício por muitos anos. Né? Então, a gente está pesando custos e benefícios. E a gente está sendo completamente amoral aqui na nossa lógica econômica. Eu não sei o que é bom e o que é ruim. Estou pesando custo e benefício. Estou pensando, eu vou destruir tantos hectares de floresta e eu vou levar energia para tantos consumidores ao longo do tempo. E eu peso essas coisas. Né? Então, comparado com a destruição que a gente tem, essa destruição do lago original seria bem menor. Mas a sociedade, ainda assim, conseguiu exercer uma pressão tal que o projeto final ele foi de uma barragem a fio d'água. Então, não é necessariamente o caso que sempre o empreendedor e o poluidor vai ter maior força. Isso não é verdade. Tá? Algumas pessoas que se preocupam com o meio ambiente e com energia ao mesmo tempo defendem que Belo Monte deveria ter sido maior. Outras pessoas dizem que não, o impacto dela já foi muito grande. A sociedade é assim, né? A gente tem diversidade, mas não necessariamente é o caso que sempre o poder de barganha vai pender para um lado. Tá? Tá bom. Passando aqui um pouco para frente. Um pouco aqui sobre o imposto sobre a poluição. Né? Ele, em geral,
é pago para o governo. A gente tem muito poucos exemplos de imposto sobre a poluição no mundo. Tem alguns. Por exemplo, a Suécia é um país que cobra um imposto sobre carbono bastante alto, o maior do mundo. Mas a ideia, em geral, é um pagamento para o governo. Tá? E esse recurso que é pago para o governo entra no orçamento do governo. O que a gente faz com esse recurso? Vai para o orçamento, vai para gastar com outras coisas. A gente está pensando aqui grande, né? A sociedade tem várias demandas. Ela tem demanda de qualidade ambiental, de saúde, de educação, de segurança pública, de infraestrutura. E cada real que é gasto em uma dessas coisas é um real que não é gasto nas demais coisas. Então a gente precisa balancear aqui, encontrar esse equilíbrio sobre o melhor uso dos recursos. E isso vai envolver sacrifícios em todas as partes. Né? Senão a gente nem tem problema, senão a economista nem tem trabalho, nem tem emprego. Se o recurso for abundante, a gente puder fazer tudo com o que a gente tem, acabou o meu emprego. Economia é muito sobre eficiência, né? Dados os recursos limitados que eu tenho. Como é que eu consigo o máximo que eu puder conseguir? Né? Então, essa receita, em geral, vai para o governo. E qual que é o uso que se faz dessa receita? A intuição, às vezes, é compensar as vítimas pelos danos, né, da poluição. Isso nem sempre é a melhor coisa a fazer. Em alguns casos, você pode piorar o problema. Tá? Por exemplo, vamos supor que uma cidade tem um aeroporto e tem um raio ali em volta desse aeroporto que tem uma poluição sonora alta. Fora daquele raio, você não ouve mais o problema. Tá? Só deixar a coisa bem simples. Aí o que acontece? Uma coisa que você pode fazer é, por exemplo, cobrar uma taxa por aeroporto e compensar as vítimas da poluição. Se você fizer a compensação atrelada à distância que a pessoa mora do aeroporto, a gente pode ter um problema. Por quê? Porque vão ter algumas pessoas que estão morando bem ali, fora do raio da poluição sonora. Aí, quando eu começo a compensar as pessoas pelo barulho que elas estão submetidas, dependendo da distância onde ela mora, essa pessoa que está bem na divisa ali, bem logo fora do raio da poluição sonora, vai ter o incentivo de mudar mais para dentro do raio onde tem poluição sonora. Porque agora eu estava meio que indiferente entre mudar dentro e fora. Eu estava bem na borda ali. Agora, com essa compensação que o governo está pagando para as vítimas, pode fazer sentido eu pular para dentro do raio da poluição sonora e ter acesso a essa compensação. Tá? Com isso, eu vou acabar piorando o problema. Né? Eu vou estar expondo mais pessoas à poluição. Então, é legítimo compensar as vítimas, mas isso tem que ser feito de forma muito cuidadosa. Uma coisa que você poderia fazer é o seguinte: ao invés de dar uma compensação que depende da distância do aeroporto que você mora, eu vou fazer o seguinte: todo mundo que mora nesse raio aqui, até hoje, vai ganhar um cheque fixo de compensação. E é isso, e pronto, acabou. Fim da história. Aí eu não vou dar um incentivo às pessoas ficarem mais próximas da poluição ou não. Tá? Quem está ali, morava até hoje, ganha esse cheque aqui, que é acordado com uma boa compensação, e ficamos assim. Mas, via de regra, a ideia é que a gente tem que ser muito cuidadoso com a ideia de compensação da vítima, porque a gente pode piorar o problema. E a gente também tem que levar em conta que, quando a gente está falando de bem-estar social, a gente está pensando na sociedade como um todo. Aquela arrecadação de dinheiro, qual que é o melhor uso dela? É compensar uma vítima da poluição ou talvez fazer mais uma escola numa certa região mais carente? Ou um hospital? Ou uma obra de infraestrutura? Não tem resposta óbvia para isso, é caso a caso, mas o ponto é, a gente está tentando maximizar o bem-estar social, então a gente tem que pensar da forma mais aberta possível. Tá? E ainda hoje eu pretendo falar de uma outra coisa que liga essa receita da poluição com a reforma tributária que a gente está que a gente anda discutindo. Tá? Tomara que a gente consiga chegar lá.
Então, a ideia é essa, né? A conclusão é essa. Tudo bem compensar as vítimas, desde que essa compensação não seja distorcionária, ou seja, que distorça o incentivo da pessoa a ficar mais próxima da poluição, a ficar mais exposta à poluição. Tá? Bom, agora uma coisa que eu gostaria de falar era sobre o subsídio versus o imposto sobre a poluição. A gente já viu esse gráfico antes, né? E a gente viu que, se a gente tiver informação perfeita de benefício marginal da poluição, dano marginal da poluição, a gente consegue chegar no nível ótimo de poluição e no imposto por unidade ótimo, imposto piguviano. A gente viu que a gente pode olhar o problema da ótica do abate da poluição, aí o benefício marginal da poluição é o custo marginal do abate, e o dano marginal da poluição é o benefício marginal do abate. E a gente viu que a um nível ótimo de poluição corresponde um nível ótimo de abate da poluição. E a gente pode chegar nesse nível ótimo com um subsídio piguviano. Tá? Ou seja, ambos vão colocar o mesmo custo em cada unidade adicional de poluição. Se for imposto, para cada unidade que eu poluo, eu pago um cheque do governo. Se for um subsídio, a cada unidade que eu poluo, eu deixo de ganhar um cheque do governo. Tem o mesmo custo, então, marginal da poluição. Então, a gente vai chegar no mesmo lugar, o preço das duas é o mesmo, e o objetivo da poluição ótima foi alcançado. Só que a coisa é mais complicada do que isso. Uma complicação óbvia que a gente tem aqui, no caso do subsídio piguviano, é o seguinte: se eu estou dando um subsídio à despoluição, eu tenho que estar gerando dinheiro em alguma outra parte da economia. Então, isso vem com uma distorção que eu estou causando em outra parte da economia. Alguém está pagando essa conta e eu estou distorcendo outro mercado. Tá? Por exemplo, se a fonte de recursos para o subsídio à poluição for imposto de renda ou imposto sobre trabalho, a gente sabe que essas coisas desestimulam a produtividade e o emprego. Né? Então, estou criando uma distorção em outro lugar para cobrir um buraco aqui. O imposto piguviano, por outro lado, ele não está criando uma distorção, ele está resolvendo uma distorção. O subsídio está resolvendo um problema, vestindo um santo, desvestindo o outro. Mas a gente, intuitivamente, a gente sabe que o poluidor sempre vai fazer um lobby para um subsídio. Agora, tem outros problemas relacionados ao subsídio também que tem a ver com a eficiência dos produtores, dos poluidores. É isso que a gente vai falar agora. Então, vamos lá. Vamos comparar o imposto piguviano e o subsídio piguviano. Suponha que a firma produza um bem Y e emita uma quantidade E de poluentes. E para emissões. E vamos supor que a gente vai impor um imposto, o T aqui é do inglês, né, de tax, a gente vai impor um imposto sobre a poluição. Qual vai ser o custo total da empresa, então? Vai ser o custo variável, que depende da quantidade produzida, o custo fixo, custo de capital, por exemplo, fábrica, prédio, máquinas e tudo mais. E agora a gente acrescentou o custo relacionado à poluição. O imposto por unidade de emissões é T, a quantidade de emissões emitida é E, então o poluidor paga TE para o governo. Tá? Então esse aqui é o custo total no caso de um imposto sobre a poluição. Agora, e se eu tiver um subsídio à despoluição? Qual vai ser o custo da empresa? Vai ser o mesmo custo variável de antes, mais o custo fixo, que é o mesmo de antes, máquinas, equipamentos, aquela coisa toda. Mas agora o subsídio ele vai ser como? Chapéu aqui é o nível máximo de poluição. É a poluição que aconteceria se o mercado não fosse regulado. O E é o nível efetivo de poluição. Então, o subsídio que a firma vai ganhar vai ser a diferença entre chapéu e
o máximo que ela poluiria, menos o que de fato ela polui. Isso aqui, essa diferença é o abate à poluição. Não é verdade? Então, se esse número aqui for positivo, a firma vai ganhar um subsídio S por unidade. Então, olha o que está acontecendo. No caso do subsídio à poluição, o custo é mais baixo do que no caso do imposto sobre a poluição. Porque em ambos os casos eu tenho o custo variável mais o custo fixo, só que no caso do imposto eu somo mais uma despesa e no caso do subsídio eu ganho um presente do governo se eu poluir menos. Tá? Só para fixar as ideias aqui, vamos supor que a poluição, as emissões sigam essa formulinha aqui. Ó. A quantidade de poluição é diretamente relacionada à quantidade de produção. A é uma constante, I é a quantidade que é produzida, Y é a quantidade que é produzida. Então, para cada unidade de poluição, cada unidade de produção, eu emito a unidade de emissão. Essa é a formulinha para a poluição. Vamos colocar isso aqui de volta nas expressões de custo. Aqui em cima, a gente vai ter o quê? O custo total da empresa com poluição vai ser o custo variável, que depende da quantidade produzida, mais o custo com imposto, é T vezes E, mesma coisa que T vezes AY, mais o custo fixo. O custo total com o subsídio vai ser o custo variável, mais o custo fixo, menos essa diferença aqui, entre a poluição máxima e a poluição efetiva. Se a gente resolver isso aqui de novo, abrir um pouquinho, o custo total da firma, se a gente tiver um subsídio à poluição, vai ser o custo variável, mais esse subsídio aqui, mais essa expressão daqui. Olha o que aconteceu. Vamos comparar o custo com o imposto e o custo com o subsídio. O primeiro termo é o custo variável. Ele é comum aos dois. O segundo termo é a despesa relacionada à poluição. Também é um número que é comum aos dois. A gente sabe que o S é igual a T. Então, essas duas coisas aqui, isso aqui está somando ao custo variável, isso aqui está somando ao custo variável também. No caso do custo sobre, quando a gente tem o imposto sobre a poluição, eu ainda vou somar o custo fixo ao custo total. No caso do subsídio, eu somo o custo fixo, mas eu subtraio uma quantidade positiva. Então, olha aqui, ó, se eu for um poluidor, eu obviamente vou fazer um lobby para um subsídio. Porque já que vai ter regulamentação, o meu custo vai ser menor se eu tiver um subsídio à despoluição do que se eu tiver um imposto sobre a poluição. Tá? Tá claro esse ponto? Então, vamos continuar aqui com a nossa análise. Então, resumindo aqui, esse é o custo total se eu tiver um imposto sobre a poluição, esse aqui é o custo total se eu tiver um subsídio à despoluição. O custo médio, nesses dois casos, vai ser como? No caso do imposto sobre a poluição, ele vai ser o custo variável médio, que é o custo variável dividido pela quantidade produzida, né? Mais T vezes A, ou seja, eu estou dividindo tudo por Y, mais o custo fixo médio. No caso do subsídio, o custo médio, o custo que eu tenho em média para produzir cada unidade, vai ser o custo variável médio, igual aqui no caso do imposto, mais S vezes A, mesma coisa igual ao caso do imposto, que a gente sabe que S é igual a T, mais o custo fixo médio, também igual nos dois casos, menos essa expressão aqui. Então, no caso do subsídio, o custo da empresa de produzir uma unidade, em média, vai cair. Tá? Relativo ao caso de um imposto sobre a poluição. Isso vai ser importante para a gente. Agora, e o custo marginal? O custo marginal é derivado desses custos com relação à produção Y, né?
Então, o custo marginal vai ser o quê? Vai ser a derivada do custo variável com relação a y, no caso do imposto, mais t vezes a. No caso do subsídio, a primeira expressão é idêntica, a derivada do custo variável com relação à produção, mais S vezes A. E a gente sabe que o S é igual a T, então os dois custos marginais eles são idênticos. A gente tinha falado sobre isso, né? A gente falou o seguinte, não importa se eu tenho um imposto ou se eu tenho um subsídio. Se eu tenho um imposto que custa R$10 por poluição, por unidade, para cada unidade eu pago R$10. Se eu tenho um subsídio, cada unidade de poluição eu pago R$10. Se eu tenho um subsídio à despoluição de R$10, então para cada unidade que eu poluo, eu deixo de ganhar R$10. Isso é um custo de oportunidade, né? Eu vou perder em ambos os casos a mesma quantidade. Então, o custo marginal em ambos os casos é o mesmo. Mas como é que lembra aquele exemplo que eu dei? Se o microfone ficar aberto, eu vou cobrar uma fatia de pizza. Esse é o imposto piguviano. No caso do subsídio, eu no começo da aula dou uma pizza para todo mundo. Cada vez que o microfone fica aberto e interfere com a aula, você perde uma fatia que eu dei da pizza que eu dei para vocês. É óbvio que a gente tem um incentivo, vocês têm um incentivo de preferir o subsídio, né? Se você já começa com um presente do governo ali, vai perdendo parte do presente à medida que você polui mais. O oposto é o caso do imposto, onde você de cara já vai pagando. Só que, mais uma vez, esse presente do governo tem que vir de algum lugar. Eu estava conversando outro dia, esse é um dos conceitos mais difíceis para as pessoas entenderem, é um conceito de economia mais difícil para as pessoas entenderem, para as pessoas não da área, né? Ou nem precisa ser pessoas da área. Quando a gente fala da população em geral, que é o conceito de restrição orçamentária, é a ideia de que os recursos eles são limitados, né? A gente ouve muito argumento de, por exemplo, isso precisa ser feito, então o governo tem que fazer isso, tem que arcar com o custo para fazer isso. Só que o governo tem recursos limitados, né? E se ele precisar de mais recursos, vai ter que sair de algum lugar, vai ter que sair das empresas, vai ter que sair dos consumidores, dos indivíduos. E as pessoas, então, elas reclamam muito de imposto, mas elas querem muito do governo. Então, quando a gente tem um subsídio aqui, é fácil ouvir o lobby dos poluidores, né, querendo subsídio, mas esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Olha para esse gráfico da direita. Essa curva preta aqui, a curva sólida, é o custo marginal de produção de uma firma, e essa curvinha aqui em forma de U sólida é o custo médio de se produzir aquele produto. Isso para quem não viu isso em microeconomia, dá uma olhada num livro texto de graduação, e vocês vão ver que essa curva de custo marginal corta a curva de custo médio no mínimo aqui da curva de custo médio. Tá? Custo variável médio. E aí o que acontece? Esse lado direito aqui, olhando só para as curvas sólidas primeiro, representa uma firma mais produtiva, e o lado esquerdo é uma firma que é menos eficiente. Desculpa, essa aqui é mais eficiente, essa aqui é menos eficiente. Como é que eu posso afirmar que a da direita é mais eficiente do que a da esquerda? Porque olha como é que é o custo médio da empresa da esquerda. O custo médio é mais alto. Ele está num nível mais alto que aqui. Em média, custa mais para essa empresa produzir o produto dela do que para essa outra da direita. Então, a gente vai dizer que essa empresa da direita é mais produtiva, mais eficiente. Aí a gente viu o seguinte, se a gente impuser um imposto sobre a poluição, ou um subsídio sobre a poluição, o custo marginal da empresa vai subir, né? E olha aqui, olha essa linha pontilhada crescente aqui, ó, esse T e S. Está dizendo o seguinte, não importa se eu impuser ou um imposto ou um subsídio, o custo marginal vai subir da mesma quantidade. A gente viu isso. Agora, se eu impuser um imposto sobre a poluição, o custo médio da firma vai subir. Se eu impuser um subsídio, o custo médio da firma vai ser maior do que o custo médio no caso do imposto.
o jeito que esse gráfico está desenhado está bem dramático. Está dizendo que o custo médio do subsídio é até mais baixo do que o custo médio não regulado. Por que está dramático assim? Para a gente ilustrar um ponto importante. Tá? A gente não sabe o quanto mais abaixo o custo médio vai ser no caso do subsídio relativo ao caso do imposto. A gente está desenhando de uma forma bem dramática aqui para poder ilustrar um ponto que vai ficar claro daqui a pouco. A mesma coisa acontece com a firma menos eficiente. Então, vamos repetir a lógica aqui. A curva sólida é crescente ao custo marginal da empresa e a curva sólida pontilhada é o custo marginal da empresa quando ou o imposto ou o subsídio são impostos a essa firma. Quando eu tiver um imposto sobre a poluição, o custo médio da firma vai subir. O custo médio da firma, se eu tiver um subsídio, ele vai ser menor do que o custo médio do imposto. Nesse caso em particular aqui, a gente está desenhando de forma bem dramática e o custo variável médio da firma com subsídio é até menor do que o custo variável médio de quando ela não era regulada, né? A ideia é o seguinte, dependendo do tamanho do subsídio, lembra? Eu dei para vocês uma pizza no começo da aula. Essa pizza pode baixar bastante o custo de vocês, né? Essa pizza, na verdade, é recurso que você vai poder usar em outras coisas. Você poderia, em princípio, vender a pizza e consumir outras coisas. Tá? Então, esse gráfico ilustra o que vai acontecer com essas políticas distintas se eu tiver duas empresas com níveis de eficiência diferentes. A direita é mais eficiente do que a da esquerda. Agora, olha aqui. Quando é que uma firma entra no mercado? Ela entra no mercado quando o preço que é pago para a firma é maior do que o custo dela, que o custo médio dela. A receita é maior do que o custo. Então, o custo médio ele vai determinar qual que é o preço mínimo para a firma entrar no mercado. Olha esse ponto pretinho aqui, ó. Esse ponto esse ponto de interseção entre as duas curvas sólidas da direita. Esse ponto aqui é o mínimo preço para a firma entrar no mercado. Tá? Por quê? Porque se o preço estiver acima disso, o custo, a receita vai ser suficiente para cobrir todo o custo variável da empresa. Esse gráfico aqui, então, diz o seguinte. Essa linha pontilhada decrescente é a demanda, tá? Por esse bem no mercado. E essa linha sólida aqui, ó, é a oferta no mercado. Olha o que acontece. Se o preço estiver abaixo desse intercepto vertical dessa linha sólida da oferta no mercado não regulado, ninguém vai produzir nada. Agora, se o preço subir um pouquinho, as firmas mais eficientes com custo mais baixo vão começar a oferecer o produto. Se esse preço continuar subindo, aí chega um ponto onde as firmas menos eficientes acabam entrando no mercado. Tá? Faz sentido, né? As firmas mais eficientes entram primeiro, porque elas são viáveis com preços mais baixos, mas à medida que o preço vai subindo, as menos eficientes começam a achar o mercado atrativo também e elas entram no mercado. Aí, por exemplo, no mercado não regulado, o equilíbrio, o preço de equilíbrio e a quantidade vão vir da interseção entre oferta e demanda. Estou supondo aqui uma curva de oferta, estou falando de mercado competitivo. Então, esse preço aqui, ó, PU, ele vem dessa interseção entre oferta e demanda quando o mercado não é regulado. Agora, vamos supor que a gente imponha um imposto sobre a poluição. A gente viu que com o imposto sobre a poluição, olha o que acontece. O custo médio das mais eficientes vai subir e o custo médio das menos eficientes também vai subir. Então, se a firma mais eficiente entrava no mercado quando o preço estava cá embaixo, agora, para ela entrar no mercado, o preço vai ter que estar mais alto.
Mesma coisa, para menos eficiente, ela entrava no mercado com esse preço, agora ela vai entrar só com custo, com preço mais alto. E isso está refletido nessa curva de oferta aqui pontilhada mais grossa. Olha aqui, ó, a eficiente entrava no mercado quando o preço passava desse nível aqui, onde a curva sólida intercepta o eixo vertical. Agora as eficientes vão entrar no mercado só se o preço passar desse novo intercepto vertical aqui. Se o preço subir, as firmas mais eficientes começam a produzir, e à medida que o preço vai subindo, elas produzem mais, até que chega um dia que o preço sobe tanto que as menos eficientes entram no mercado e a curva de oferta tem esse segundo pulo aqui. Quando a gente contrasta a curva de demanda com a curva de oferta, agora com o imposto sobre a poluição, olha o que vai acontecer. O novo preço de equilíbrio vai ser esse PT aqui. Com esse preço de equilíbrio, só as firmas mais eficientes operam no mercado. Esse preço não é suficiente para as menos eficientes operarem no mercado. Por outro lado, se eu tiver um subsídio à poluição, ao abate, desculpa, olha o que o subsídio fez. Ele diminuiu o custo médio tanto da empresa mais eficiente quanto da menos eficiente. Então, elas passam a entrar no mercado a preços mais baixos. O subsídio diminuiu o custo delas. Isso está refletido nessa curva de oferta pontilhada aqui, com um pontilhado mais leve. Então, sem regulamentação, sem o preço mínimo para uma firma eficiente entrar, era esse intercepto vertical aqui. Agora, com o subsídio, as mais eficientes começam a entrar com um preço mais baixo. O preço vai subindo até que as menos eficientes passam a entrar no mercado. Mesma coisa, olha aqui, ó. As menos eficientes entravam no mercado com esse preço aqui, ó, quando ele não era regulado. Com o subsídio, elas passam a entrar no mercado a um preço bem mais baixo. Quando a gente contrasta essa curva de oferta com base no subsídio à despoluição com a curva de demanda, o nível, a produção em equilíbrio vai acontecer nessa interseção aqui entre oferta e demanda e com esse preço de equilíbrio aqui, PS. Olha o que está acontecendo nesse caso. Nesse caso, as firmas menos eficientes operam no mercado. Com o imposto, somente as mais eficientes operam no mercado. Com o subsídio, as menos eficientes operam no mercado. Então, quando a gente dá um subsídio à despoluição, não é tão simples dizer que o problema da poluição vai ser reduzido da mesma forma. A gente identificou dois problemas aqui. A gente vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar, a gente vai ter que gerar uma distorção em outra parte da economia. E 2, a gente vai estar dando mais margem para as firmas menos eficientes operarem. Tá? Eu vou passar um pouco rápido por isso aqui, porque eu meio que contei a história inteira já. Então, olha lá. A interseção entre a demanda e a oferta do mercado não regulado dá o preço PU de equilíbrio, e aqui tanto as eficientes quanto as ineficientes operam. Com o imposto piguviano, a oferta passa a ser essa linha pontilhada mais grossa aqui. O novo equilíbrio de mercado é com um preço maior e uma quantidade menor sendo produzida. E a gente está naquele ramo da curva de oferta onde só as empresas mais eficientes operam. Com o subsídio, as eficientes e as menos eficientes, elas entram no mercado a preços mais baixos. O equilíbrio é diferente, eu tenho uma produção ainda menor do que do mercado não regulado, mas maior do que no caso do imposto. E eu tenho tanto as firmas eficientes quanto as ineficientes operando, as menos eficientes operando. Tá? Isso aqui só ilustra
De onde é que vieram esses preços? PT, PS, PU. PU é não regulado, S é subsídio e T é o preço de equilíbrio com imposto. E aqui a gente contrasta esses preços com os custos médios de cada firma. Então, olha aqui, no mercado não regulado, as firmas mais eficientes operam e as firmas menos eficientes também operam. Por quê? Porque o preço PU está acima do custo médio mínimo de cada uma delas. Com o imposto, o preço de equilíbrio é mais alto, as firmas mais eficientes operam, porque o preço está acima do custo médio mínimo delas, e as menos eficientes não operam, porque o preço está abaixo do custo médio delas. Então, o preço não é suficiente para recuperar o custo de produção. A receita não é suficiente. Já com o subsídio, ambas as firmas vão operar, porque o preço vai estar acima do custo médio mínimo das mais eficientes e das menos eficientes. Isso é outra forma de olhar para o que a gente estava falando há pouco ali. Isso é refletido na demanda. Tá? Bom, a outra coisa importante que eu quero mostrar aqui sobre o subsídio, e que a gente tem que ficar muito atento, é o que pode acontecer no longo prazo. Então, vamos lá. Vamos supor que essa seja a demanda de mercado e que eu tenho uma indústria com custos constantes, então, no longo prazo, a oferta vai ser horizontal. E vamos olhar o que acontece inicialmente no mercado não regulado. Inicialmente, no mercado não regulado, a curva de custo médio de longo prazo é essa curva aqui, que o mouse está passando em cima. E a curva de custo marginal de longo prazo é essa daqui, essa curva sólida com inclinação positiva. O preço de equilíbrio no longo prazo no mercado competitivo vai ser igual ao custo médio mínimo das firmas, que aí o lucro vai ser zero, a gente chama isso de lucro econômico, né? O lucro zero é aquele lucro que eu estaria obtendo em qualquer outro uso do meu recurso. É diferente do lucro contábil. Por exemplo, se eu trabalhar e tiver um lucro de, sei lá, R$100, e ao invés de trabalhar, eu pego o dinheiro que eu gastei para investir na minha empresa e coloco no banco e tenho um lucro exatamente, um retorno exatamente de R$100, a gente diz que o lucro econômico é igual a zero, porque o que eu estou ganhando aqui é o que eu estaria ganhando em qualquer outro lugar. Eu tenho que subtrair esse outro melhor uso do recurso, o custo de oportunidade. Então, no longo prazo, o preço de equilíbrio vai ser igual ao custo médio mínimo, que vai ser dado por essa interseção entre oferta de longo prazo do mercado não regulado e demanda pelo mercado. A quantidade produzida vai ser Q. Tá? Esse U aqui é do inglês unregulated, não regulado. Se eu tiver um imposto sobre a poluição, o custo marginal da empresa vai subir, vai ser essa linha pontilhada aqui, e a gente viu que o custo médio da empresa vai subir também. No longo prazo, o novo preço de equilíbrio vai ser esse preço mais alto aqui. E a oferta de longo prazo vai ter essa ST aqui. O que vai acontecer? Com essa política, a quantidade produzida vai cair de QU para QT. Em consequência, a poluição também vai cair. Agora, olha que curioso que pode acontecer com o subsídio. A gente viu que o subsídio, nesse exemplo, ele baixa o custo médio da empresa. Né? E se ele baixar o custo médio da empresa, olha o que vai acontecer. A oferta de longo prazo vai ser mais baixa, vai ser essa SS aqui, o preço de equilíbrio vai ser mais baixo, e no longo prazo, a produção vai ser maior do que a produção que eu tinha no mercado não regulado. Em consequência, a poluição também vai ser maior. Então, pode ser que até que no curto prazo eu corrija o problema da poluição, só que no curto prazo, com o subsídio, eu vou fazer aquele mercado mais atraente, mais lucrativo. Aí mais firmas vão entrar naquele mercado e no longo prazo, na verdade, eu posso acabar aumentando a poluição. Tá?
Então, esses argumentos aqui, eles ilustram essa dificuldade de eficiência que a gente tem com o subsídio. Número 1, eu vou ter que arrumar o dinheiro de algum lugar na economia para poder dar o subsídio à despoluição. Eu vou ter que criar uma distorção em algum outro mercado. Número 2, eu vou dar um incentivo às firmas menos eficientes a operarem. É possível que isso aconteça com o subsídio, ao invés enfim, do mercado ser a oferta ser realizada pelas empresas mais eficientes. E, por fim, eu posso atrair maior poluição no longo prazo. Tá? Então, esses são os problemas do subsídio. Mas, claro que, politicamente, pelo menos do ponto de vista do poluidor, eles são bem mais fáceis de se vender. E, às vezes, a gente também tem que levar, às vezes não, né? Sempre a gente tem que levar tudo em consideração quando a gente pensa numa política pública. É muito confortável, do ponto de vista teórico, a gente dizer o seguinte: o subsídio é uma péssima ideia, e porque ele tem esses 3 problemas que a gente acabou de listar aqui. Então, não vou usar o subsídio, vou tentar passar um imposto sobre a poluição. E aí você se depara com o fato que o imposto sobre a poluição tem uma rejeição altíssima e que é impossível implementar do ponto de vista político. E talvez o subsídio tivesse te ajudado a diminuir a poluição um pouco, pelo menos no curto prazo, e no longo prazo você poderia dizer que você vai paulatinamente eliminar o subsídio e vai ter uma expectativa de menos poluição também, tá? De tecnologias mais eficientes. Então, mais uma vez, isso reforça aquele ponto, né? A gente tem que olhar para essas políticas públicas como ferramentas dentro de uma caixa de ferramentas. Pode ser que não faça sentido econômico implementar uma certa política, mas do ponto de vista da economia política, não faz sentido. Não faz sentido do ponto de vista político. Tá? Dúvidas até aqui? Está fazendo sentido? Como é que está sendo o ritmo da exposição? Tá legal? Enfim, eu sei que tem bastante informação aqui, né? E é importante a gente tentar sanar as partes que não estão claras, porque alguma coisa que faltou de microeconomia, vamos fazer essa revisão, mas essa é uma forma importante de a gente solidificar o argumento e olhando para essa coisa, para a parte mais técnica. Embora a gente nem tenha sido tão técnico aqui, a gente está olhando mais para a argumentação gráfica, porque ela dá conta do recado do que a gente precisa aqui. Ótimo. Agora eu vou pular essa parte aqui do monopólio. O monopólio, no caso do monopólio, ele diz o seguinte: a gente tem que ter cuidado com o imposto pigouviano no caso de um monopólio. Ele foi desenhado no caso de concorrência perfeita. No caso do monopólio, eu posso possivelmente aumentar o problema com o imposto pigouviano, eu tenho que calibrar melhor o imposto sobre a poluição. Essa é uma argumentação simples e é uma coisa que vocês conseguem acompanhar sem problemas. O livro do Kolstad fala sobre isso. E a gente tem um ponto mais importante que eu gostaria de focar, então vou pular para ele. O ponto que eu quero chegar, e eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, é a hipótese do dividendo duplo. O que é essa hipótese do dividendo duplo? Algumas pessoas defendem o uso do imposto sobre a poluição porque dele saem 2 coisas boas, 2 dividendos. Um é o seguinte: ele corrige o problema da poluição. A gente viu que um mercado não regulado, onde direito de propriedade não é bem definido, no caso específico da poluição, a gente viu que nesse contexto o bem-estar social vai ser menor, a gente vai ter muita poluição. E o imposto pigouviano, a gente viu que ele corrige esse problema. Então, esse é o primeiro dividendo. Eu estou corrigindo um problema que gera uma perda de bem-estar social.
Só que tem uma outra coisa boa que pode vir desse imposto piguviano. É o seguinte, ele gera receitas para o governo. A gente precisa de governos, é difícil imaginar uma sociedade completamente sem governo. Tem gente que imagina que é possível, mas é a grande maioria das pessoas, até aqueles que defendem um Estado bem pequeno, defendem a ideia que a gente vai precisar de um governo. E o governo precisa ser financiado. A gente financia o governo com impostos e impostos, via de regra, eles causam distorções no mercado. A gente chama de peso morto do imposto. Por exemplo, quando eu imponho um imposto sobre algum bem, e vamos supor que o produtor que paga esse imposto, eu vou subir o custo do produtor, o preço do produto vai acabar subindo porque esse custo é mais alto também. Então, vão perder produtores e consumidores. Com preço mais alto, os consumidores vão consumir menos do que teriam consumido no mercado sem impostos, e os produtores vão produzir menos do que teriam produzido no mercado sem impostos. E o governo vai comer uma fatia da arrecadação, mas esse é um resultado clássico em economia. A gente vai ter uma perda líquida de bem-estar quando a gente impõe um imposto. A gente chama de peso morto do imposto. Então, tá bom. Imposto, via de regra, ele gera uma distorção e queda de bem-estar. Agora, o imposto piguviano sobre a poluição, ele gera aumento de bem-estar, então ele poderia ter esse é o primeiro ganho dele, o primeiro dividendo, e eu poderia ter um segundo dividendo, que era o seguinte, eu vou usar a arrecadação nesses mercados de poluição, ou, desculpa, não no mercado, na arrecadação sobre a poluição, para diminuir a arrecadação de tributos distorcionários. Por exemplo, eu vou aumentar a arrecadação com imposto sobre poluição e vou usar essa receita adicional para diminuir o imposto sobre o trabalho, para desonerar a folha de pagamento. Então, esse é um segundo benefício do imposto piguviano. Daí o dividendo duplo. E essa ideia chegou com muito entusiasmo na profissão quando ela foi proposta décadas atrás, né? Quando ela foi aventada, essa hipótese. Só que nem tudo que parece a vida é assim, né? As coisas parecem meio maravilhosas, mas nem sempre é assim. E a gente tem uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração. O mundo não é tão bonito quanto a hipótese do dividendo duplo tende a sugerir. Vamos lá, vamos ver por que esse é o caso. Deixa eu ver se eu... Então, vamos lá. Primeiro, vamos olhar para o caso da poluição. A gente viu que se o mercado não for regulado, então eu tenho poluição no eixo horizontal aqui, e eu estou traduzindo o benefício da poluição e o dano da poluição em reais por unidade, em unidades monetárias por unidade de poluição. A gente viu que se a gente não regular o poluidor, a poluição vai acontecer no nível EM. Esse é o mercado não regulado. E a gente viu que esse nível de poluição não é ótimo do ponto de vista social, porque o benefício que vem dessa última unidade é menor do que o dano que ela causa para a sociedade. Isso é verdade para todas as unidades à direita do E estrela. O nível ótimo de poluição é E estrela. Se a gente introduzir o imposto piguviano, que é igual ao dano marginal no nível ótimo de poluição, né? A gente viu isso, a gente vai dar um incentivo à poluição cair de EM para E estrela. Então, a gente vai ter um ganho de bem-estar social, que é essa área azul aqui. Ó. Eu vou evitar essas unidades de poluição cujo dano para a sociedade é maior do que o benefício. Esse é o que a gente chama de efeito piguviano. A primeira coisa boa que vem do imposto piguviano. Primeiro dividendo. O segundo dividendo que vem do imposto piguviano é a ideia de usar a receita do imposto piguviano para eliminar outros impostos da economia. Isso é o que a gente chama de reciclagem de receita. Eu estou diminuindo a tributação ou a arrecadação distorcionária, né, que causa danos para o bem-estar da sociedade, e recompondo essa perda de receita
com a receita que vem do imposto piguviano, que ao contrário dos outros, ele não causa um dano, ele corrige um problema. Ele não causa um problema, ele corrige um problema. Bom, então o efeito piguviano, a eliminação da externalidade, né? O efeito reciclagem de renda, eu uso a arrecadação aqui para diminuir arrecadação e outros impostos distorcionários, mas a gente vive num mundo cheio de impostos e o que vai acontecer é o seguinte: o imposto piguviano, com a probabilidade alta, ele vai interagir com os outros impostos da economia. E aí ele pode até piorar alguns dos problemas que estavam sendo causados pelos outros impostos. Então, vamos supor, a gente tem um monte de impostos na economia, todos eles causam distorções em mercados. Aí agora eu introduzo o imposto piguviano. Eu não vou conseguir eliminar todos esses outros impostos. O imposto piguviano vai me dar duas coisas boas, mas ele vai interagir com aqueles outros impostos que causam distorções na economia e ele pode magnificar algumas outras distorções. Então, para esses dois benefícios do imposto, eu tenho um custo também social. E aí eu tenho que pesar os três para ver se o ganho líquido é positivo ou não. Tá? Vamos ilustrar isso com um exemplo. Vamos supor que os indivíduos nessa sociedade, elas demandam um bem X que está associado à poluição, tá? Sei lá, pensa em um bem qualquer aqui, a gente consome aço, né? Aço está associado à poluição, a gente consome petróleo, gasolina, enfim. Então esse bem X, ele é um bem, ele aumenta o nosso bem-estar, senão a gente não estaria consumindo, mas ele é atrelado a esse bem e a gente tem a poluição que diminui o bem-estar. Os indivíduos, eles se beneficiam, a utilidade deles depende desse bem X e depende do lazer também, que é esse H aqui. O que é o lazer? O lazer é todo o tempo que a gente tem disponível para trabalhar, mas não usa para trabalhar. Tá? Essa é a definição. Então, a gente vai supor o seguinte: os indivíduos, eles ofertam a quantidade L de trabalho no mercado e eles são pagos um salário W. Então, por exemplo, se L for o número de horas de trabalho que eu oferto no mercado, a minha renda no final do dia vai ser W, que é o salário por hora, vezes o número de horas que eu trabalhei. E eu uso essa receita aqui para comprar esse bem X. Tá? Alimento, por exemplo. T maiúsculo é o tempo total disponível para o trabalho e para o lazer. Então, por exemplo, suponha que o dia tem 24 horas, suponha que eu precise de 8 horas para dormir, eu preciso de 10 horas só para deixar a conta mais bonitinha para dormir e para me alimentar e, enfim, fazer as coisas que eu preciso para sobreviver. Vão me sobrar 14 horas. 14 horas é esse T aqui. Tá? Eu posso dividir essas 14 horas diárias entre trabalho e lazer. Então, se eu trabalhar 14 horas por dia, meu lazer é igual a 0. Se eu trabalhar 10 horas por dia, meu lazer vai ser 4 horas, e assim sucessivamente. Vamos supor também que nessa economia exista um imposto TL sobre o trabalho. Para cada hora de trabalho, a sociedade tem que pagar TL de imposto. Né? É o caso da folha de pagamento, o imposto sobre a folha de pagamento no Brasil. Vamos chamar de V o peso morto marginal do imposto, ou seja, toda vez que o imposto sobe de um pouquinho, para eu arrecadar R$1 de imposto, a sociedade vai ter que pagar 1 mais V. Esse V é o peso morto do imposto. Lembra que eu falei? Quando a gente impõe o imposto, o preço vai subir dos bens, consumidores vão consumir menos do que eles consumiam antes, sem o imposto, eles vão perder. Produtores vão produzir e vender menos do que eles vendiam e produziam antes, então eles vão perder também. O governo vai arrecadar, mas vai ter uma perda para a sociedade aí que não dá para recuperar. Esse é o V, o peso morto. Tá? Para cada real que eu arrecadar, o custo social é 1 mais V. Se você ainda não viu essa ideia do peso morto com imposto, isso é muito fácil. Vocês dão uma procura na internet ou um livro de microeconomia da graduação e vocês vão
ver isso com facilidade. Agora vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu tenha nesse gráfico aqui, no eixo horizontal, o número de horas trabalhadas na economia, e no eixo vertical eu tenho o salário por hora de trabalho. Tá? Aí o que acontece? A curva ascendente aqui é a oferta de trabalho, são os trabalhadores, né, que oferecem o trabalho no mercado. E a curva horizontal aqui é a demanda por trabalho. Deixei horizontal só para simplificar o gráfico. Não faz tanta diferença assim. O que acontece? Quem demanda trabalho são as empresas, né? São os empregadores. Se a gente impuser um imposto sobre o trabalho, e quem pagar, por exemplo, esse imposto for o empregador, a demanda por trabalho vai cair. Não é verdade? Agora, contratar é mais caro, então a demanda por trabalho vai cair. Isso é o que o imposto sobre o trabalho faz. Com o imposto sobre o trabalho, o nível de equilíbrio de trabalho vai ser L estrela e o salário vai ser esse daqui, que eu não escrevi. Vai ser nesse ponto aqui, chamar de W estrela. Tá? A gente pode olhar para esse mesmo problema pela ótica do lazer. Né? Lembra, o tempo total disponível é trabalho mais lazer. Se eu mexo no mercado de trabalho, eu também vou mexer no lazer. Vamos olhar então para a ótica do lazer aqui. No eixo horizontal agora eu não tenho horas de trabalho, eu tenho horas de lazer. No eixo vertical eu tenho salário por hora de trabalho. Essa linha decrescente aqui é a demanda por lazer. Quem demanda lazer é o mesmo indivíduo que oferece trabalho. Né? A oferta de trabalho aumenta com o salário. Agora, a demanda por lazer, ela aumenta quando o salário cai. Faz sentido isso? Quanto mais baixo for o salário, menos incentivo eu tenho para trabalhar, mais incentivo eu tenho para gastar meu tempo com lazer. Essa é a ideia. Tá? E aí o que acontece? Sem o imposto sobre o trabalho, o salário é dado por essa linha horizontal aqui, mais acima. Tá? Esse intercepto aqui. E aí o indivíduo vai decidir o quanto de lazer que o indivíduo vai consumir. Vai pensar o seguinte, bom, eu vou comparar o benefício do lazer com o custo do lazer. O que é o custo do lazer? Daniela, eu acho que seu microfone está aberto. Você vai ter que pagar uma fatia de pizza para gente. Me desculpe. Não tem problema. Então, o que acontece? Se eu não tiver um mercado regulado, né, eu vou ter a demanda por lazer aqui e o salário vai ser determinado lá no mercado de trabalho, vai ser igual a esse daqui. Aí a pessoa vai pensar, bom, a minha demanda por lazer, eu vou continuar aumentando a minha demanda do lazer desde que o benefício de mais uma unidade de lazer for maior do que o custo do lazer. O custo de uma hora de lazer, que é o dinheiro que eu vou deixar de ganhar no mercado de trabalho. E o lazer, a quantidade de equilíbrio de lazer vai ser aqui. Mas quando eu imponho um imposto sobre o trabalho, a gente viu o que aconteceu aqui, o que aconteceu no mercado de trabalho. A demanda por trabalho caiu e o salário caiu. Quando o salário cai, o lazer fica mais atraente. E aí, a quantidade de equilíbrio de lazer vai ser H estrela agora com o imposto sobre o trabalho. Olha o que acontece. Com o imposto sobre o trabalho, eu vou ter essa perda de bem-estar aqui. Porque essa área azul está me dizendo o seguinte, o nível ótimo de lazer, sem o imposto, sem a distorção no mercado de trabalho, aconteceria aqui. Tá? No intercepto da demanda com a curva horizontal superior. Para cada unidade além desse intercepto aqui, o benefício do trabalho é menor do que o custo do trabalho se o mercado não tivesse nenhuma regulamentação. Então, essa aqui é uma perda de bem-estar
que o mercado, que o imposto sobre o trabalho produz nessa economia. Bom, eu vou parar por aqui, porque já são 3:10, e na semana que vem a gente retoma esse argumento. Tá bem? Tá ótimo, gente. Um abraço a todos. Bom descanso, bom final de semana e bom feriado.